salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim somos convidados a deixar que Deus também ilumine a nossa jornada através de sua palavra que queremos ouvir neste culto. E eu convido para lermos então o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, os versos 6 até 15. Eu faço esta leitura e a comunidade pode olhar o texto projetado na tela. Diz o apóstolo Paulo, então 2 Coríntios, capítulo 9, os versos 6 em diante. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode doar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio deles. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do intenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Querida comunidade, irmãos e irmãs em Cristo, há um tempo atrás, um colega meu, que na ocasião era um pastor sinodal, contou uma experiência interessante que ele teve há alguns anos atrás. Contou-me ele que certa vez, numa determinada comunidade, os presbíteros estavam contando o dinheiro que havia na caixa das ofertas. Assim como nós estamos fazendo agora, a caixa de ofertas ficava na entrada da igreja, onde na saída os membros depositavam a sua oferta para o destino anunciado naquele culto. E contou-me este pastor que enquanto os presbíteros contavam ali o dinheiro, ele percebeu que estavam todos alvoroçados, estavam todos agitados, quando viram que além das moedas e algumas cédulas menores, havia uma nota de R$100 na oferta daquele domingo. E a preocupação dos presbíteros era: será que alguém colocou esta nota por engano? Só pode ser um engano, diziam eles. E isto aconteceu, este pastor me contou, disse que ele presenciou isto. E então ele chegou pertinho e ficou ouvindo, e ele percebeu então que os presbíteros decidiram entre si que se alguém reclamasse esse valor porque havia se enganado,
eles devolveriam esta nota de R$100. Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, eu me pergunto por que era tão difícil para estes presbíteros entender que alguém pudesse ofertar um valor maior do que era o costumeiro. Certamente porque eles mesmos não estavam acostumados a fazer isto, a dar valores maiores para o trabalho da igreja, no serviço do reino de Deus. Este assunto, ele é tantas vezes bem tratado e abordado na Bíblia, quantas vezes talvez nós temos resistência a ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre isto. A questão ofertas, de como ofertar, não é um tema novo e aparece muitas vezes nas Sagradas Escrituras. Nesta sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve 2 capítulos inteiros para tratar deste assunto. E nós somos convidados a meditar sobre o que Paulo quer nos dizer. Eu recomendo até à comunidade, a todos vocês que leiam uma vez os capítulos 8 e 9 desta segunda carta, em que Paulo trata de uma oferta, de uma coleta a ser levantada pelas igrejas da Macedônia para a comunidade de Jerusalém que passava por dificuldades. E o apóstolo Paulo, então, aproveita esta situação, aproveita esta ocasião para tratar deste assunto e refletir sobre este tema com a igreja de Corinto, uma das quais ajudava no recolhimento destas ofertas. E o apóstolo Paulo, no nosso texto, entende que ofertas, que doações, que coletas também a serem levantadas nos cultos, são um assunto que tem a ver com a nossa fé. E a motivação para ofertar, diz Paulo, veja no verso 8, ali de novo projetado, a motivação para ofertar deve ser a nossa gratidão, diz o apóstolo. O reconhecimento daquilo que nós ouvimos na saudação inicial, que nós não temos nada que na verdade não tenhamos recebido antes. E esta gratidão a Deus, diz Paulo, precisa criar em nós esta vontade de ajudar, esta vontade de doar e também nos capacita para fazê-lo. E na verdade, se não é a gratidão a motivação para ofertar, muitas vezes nós temos várias desculpas, razões e motivações também para achar que R$100 é muito, como era a situação dos presbíteros na ilustração, no exemplo inicial. No entanto, queridos irmãos e irmãs, quando falamos em ofertas, nós também muito rapidamente logo pensamos em dinheiro. Pensamos logo em moeda, em cifras, em moeda corrente. Mas na missão de Deus não é só o dinheiro que nós podemos ofertar. E nesta manhã eu gostaria de falar sobre 3 coisas, todas começam com T, que Deus nos presenteia, com a qual Ele presenteia a você e a mim. E todas elas nós podemos usar para servi-lo, também através de nossas doações. O primeiro deste presente que nós recebemos começa com tempo. E eu quero brincar um pouquinho, no bom sentido aqui da palavra, brincar com vocês um pouquinho sobre esta questão do tempo. Refletindo sobre este tema, todos nós somos presenteados com o tempo de forma igual. Esse negócio que alguns bancos dizem, você tem 25 horas, ou um dia de 36 horas, acho que só os bancos conseguem fazer isto. Eu não consigo fazer, e acho que ninguém de vocês, de fato, já recebeu um dia de 36 horas. Nós temos 24 horas igual, certo? Todos nós recebemos 24 horas cada novo dia, somando as 12 horas do dia, mais as 12 horas da noite, 24 horas. Vamos brincar um pouquinho com os números. 24 horas são quantos minutos num dia? 1440 minutos num dia. Se nós dividirmos estes 1440 minutos em partes de 15 minutos, nós temos num dia 96 partes de 15 minutos.
Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Todos recebemos igual isso, 96 partes de 15 minutos. Mas o que acontece, na maioria das vezes nós dizemos que não temos tempo, né? Nem para ler a meditação que não leva 15 minutos. Ou nem para fazer uma oração, não para ler a Bíblia e assim por diante. Não é verdade? Vamos ser sinceros, né? Quantas vezes passam essas 96 partes e a gente não conseguiu parar uma destas partes para orar, para ler a Bíblia, para pensar sobre as coisas de Deus. Vamos um pouco mais adiante. Numa semana agora, vamos transformar isto numa semana, nós vamos ter 672 partes de 15 minutos. Igual para você e para mim. 672 partes. Mas às vezes nós pensamos, né, que uma dessas partes é muito tempo e nós ficamos impacientes até mesmo num culto de 1 hora, que são quantas partes? 4 partes destas 672 que você ganhou numa semana. Você consegue entender, querido irmão, querida irmã, como nós às vezes somos ingratos? Deus nos deu 672 partes numa semana e eu já ouvi gente que ficou muito impaciente quando passa um pouquinho de 1 hora. Mas que culto demorado, não acaba mais, né? Ou seja, não conseguimos, com gratidão, de fato, com gratidão, temos muitas vezes dificuldades para separar 4 partes de 15 minutos de 672 partes que Deus nos deu numa semana. Pois bem, por que isso acontece? Talvez porque não sejamos gratos por este tempo que recebemos de Deus, e este T de tempo acaba se transformando num T de tristeza. Também nosso tempo, querida comunidade, é um presente dado a mim e a você. E quando nós o dedicamos a Deus, na verdade não fazemos nada mais do que devolver um pouquinho deste tempo que Deus já nos deu. Não fazemos mais do que isso. Estamos devolvendo um pouquinho, consagrando um pouco do nosso tempo a este tempo com o qual Deus nos presenteou, e nós somos convidados a fazer isto com alegria. Então, guardemos isto. O primeiro T fala de tempo. O segundo T fala de talento. Talento aqui não no sentido de moeda, de dinheiro. Agora eu vou dar um outro T para esse momento. Aqui nós falamos de tempo, como eu coloco também carismas, capacidades, dons que Deus nos deu, e são muitos, e Deus espera que nós usemos também no seu reino e em benefício do próximo. Vejam o que Pedro, nós estamos em Paulo, mas eu quero lembrar, vejam o que Pedro escreveu na sua primeira carta. Ele diz assim: servi uns aos outros, cada um, ou seja, cada pessoa conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus, ou seja, das muitas formas com os quais Deus revela a sua graça e nos presenteia com o seu amor. Os carismas, os dons, podem ser aplicados e usados também no trabalho da igreja, na missão de Deus. Mas este T de talento, às vezes se transforma num T de tortura. Num T de tortura, sabe? Quando nós fazemos isto que Paulo vai dizer ali, quando nós ofertamos aquilo que recebemos como uma obrigação e não por gratidão. Vejam o verso 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no coração, não com tristeza ou por obrigação. Tudo, na verdade, que nós fazemos com a compreensão de que é uma obrigação, não vai ser motivo de alegria. Vai ser motivo de alegria quando aquilo que eu faço é reconhecimento, é gratidão. E a pergunta que aqui somos convidados a fazer: o que a gente tem feito, o que você tem feito, o que nós temos feito com tantos talentos, tantos dons, tantas capacidades que Deus nos deu e que podem ser usadas também no trabalho da igreja, no serviço do reino de Deus. Tempo, talento.
E o terceiro agora entra no tesouro, que aí sim se trata de todos os nossos bens, não apenas o nosso dinheiro, mas tudo que recebemos. Também os alimentos cotidianos, a casa na qual moramos, o vestuário que temos, o dinheiro e assim por diante. O tesouro, ou seja, os bens materiais não têm um fim em si mesmo, muito menos o dinheiro tem um fim em si mesmo, ele é um meio para alcançar outros objetivos, outros fins. Por isso Jesus relativiza a questão do dinheiro, dos bens materiais, e ele diz no Evangelho, o que ele diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e aí se vocês fizerem isto, não terão tantas preocupações com o que vestiremos, com o que comeremos, né? E assim por diante, conforme o Evangelho de Mateus. O apego ao dinheiro, por outro lado, gera muitas dores, provoca muitos males, como o próprio apóstolo Paulo escreveu na sua carta a Timóteo. Ele diz: o amor ao dinheiro, o apego ao material é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. É verdade. Muitas vezes nós estamos tão apegados aos bens materiais que quando nós os temos em abundância, nós esquecemos de Deus. Achamos que não precisamos de Deus. Não é verdade? E outras vezes, se nos faltam os bens, nós corremos o risco de amaldiçoar a Deus, de achar que Deus nos abandonou porque não temos os bens. Tudo depende do valor que nós damos àquilo que nós temos. Mas Jesus relativiza tudo isso porque ele diz, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, queridos irmãos, este teto, tesouro, às vezes se transforma num outro T, num T de tormento na vida de muitas pessoas, porque também as ofertas, também a contribuição, também a coleta, tudo isso deixa de ser motivo de alegria e se transforma num verdadeiro tormento. Agora o pastor está falando sobre isso até no culto, né? E aí você transformou isso, que é a Bíblia, que é a Escritura, num tormento, porque nós não queremos ouvir Deus falando sobre essas coisas na nossa vida. Percebem? E aí nós mesmos corremos o risco de transformar isto, que é a palavra de Deus, num tormento na minha vida, porque eu tive que ouvir o pastor agora falar 20 minutos sobre esse assunto. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo aqui nos convida para a gratidão por tudo aquilo que recebemos. E por isso o texto termina. Vejam como o texto termina. Agradeçamos, diz Paulo, agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá. Um presente que palavras não podem descrever. Ou seja, Deus nos deu isto tudo que nós vimos nos 3 T's aqui. Nos deu tempo, nos deu talentos, nos deu tesouro, para que sejamos agradecidos e usemos isto com responsabilidade, de acordo com a vontade de Deus. E por gratidão, diz o apóstolo, somos chamados a doar esses 3 T's da nossa vida, cuidando para que o T de tempo não se transforme num T de tristeza, para que o T de talento não se transforme num T de tortura e para que o T de tesouro não se transforme num T de tormento. Por isso o apóstolo Paulo nos convida a ofertar com alegria. Ele diz, o nosso texto nos convida então a deixarmos nas mãos de Deus e deixar Deus também falar a nós sobre estes temas do nosso tempo, do nosso talento, do nosso tesouro, que podem estar à disposição de Deus para o anúncio do Evangelho e também a assistência aos necessitados, como é o caso da oferta que Paulo está recolhendo nas igrejas da Macedônia para ajudar os cristãos de Jerusalém. E quando entendemos isto, queridos irmãos e irmãs, quando aceitamos isso, nós não seremos como aqueles presbíteros na história que eu contei no início, que pensam que alguém só pode ter se enganado, porque apareceu uma nota de R$100 na oferta daquele dia. Que Deus nos guarde disso, de sermos desta forma tão mesquinhos
e que Deus nos ajude a ofertar com alegria, como diz o apóstolo, na firme confiança também de sua promessa que ele faz, o texto que diz: Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria e não quem o faz por obrigação, por necessidade ou por ingratidão. Que Deus abençoe esta palavra em todos nós, que assim seja. Amém.